Salomão. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Ótima tarde a todos ligados aqui no Sagres em Tom Maior, chegando com mais uma edição de quinta-feira do Sagres Internacional. Comigo, Rubens Salomão, e como sempre com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. E numa quinta-feira quente, né, com o primeiro-ministro, né, do Reino Unido, Boris Johnson, entregando o boné, né, pedindo para sair. Um destaque importante, mas antes de qualquer coisa, um abraço, professor. Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, né, os seguidores aí do Sagres Internacional. Muito obrigado pela sua audiência, né, pela assistência de todos. E vamos refletir um pouquinho sobre o quadro internacional no dia de hoje, essa bomba, né, na política internacional, que foi a renúncia do Boris Johnson. Pois é, o primeiro-ministro do Reino Unido que assumiu depois de um imbróglio danado lá por conta do Brexit, né, antes da pandemia, aí teve Brexit, teve pandemia, um monte de coisa nessa gestão do Boris Johnson, e agora uma pressão danada em cima dele, até ele realmente renunciar a algo que aconteceu nessa quinta-feira. Antes da gente entrar diretamente nessa questão da renúncia do Bojo para os íntimos, né, professor? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o funcionamento, né, do sistema político lá no Reino Unido. Pois é, Rubens, veja bem, o Reino Unido, né, primeiro tem até um mapinha, a gente vai até mostrar um mapinha aí rapidinho da localização do Reino Unido, né, que envolve a Escócia, Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte. Então, é esse conjunto todo que forma o país que nós chamamos de Reino Unido. E lá atrás, né, lá no século XVII, nós tivemos, no finalzinho do século XVII, uma revolução chamada Revolução Gloriosa, em que o parlamento se rebelou contra o absolutismo do rei da dinastia Stuart, o Jaime II, e derrubaram o rei e colocaram no lugar o genro dele, né, o Guilherme de Orange, que era holandês e que aceitava governar, ou melhor, né, reinar, tendo o governo nas mãos do parlamento. Então, ali terminava a Inglaterra, né? O Reino Unido foi o primeiro país da Europa a eliminar o absolutismo, que era aquele regime em que o rei detinha totais poderes. Então, a Inglaterra é o primeiro lugar a eliminar esse tipo de regime político e, no lugar, colocar um regime em que os poderes do rei estavam limitados pelas leis e pela própria atuação do parlamento. Assim nascia, em 1689, o parlamentarismo. Então, os ingleses são os inventores do sistema parlamentarista, e aí com a atuação de setores da burguesia, de setores puritanos, enfim, é que nós temos aí esse modelo. Bom, como é que funciona basicamente o sistema parlamentarista? Você tem a votação para os deputados, para os parlamentares, e uma vez eleitos os parlamentares, aquele partido que tiver maior votação ou a coligação partidária que for feita e tiver a maioria no parlamento é que consegue, obviamente, eleger, né, o primeiro-ministro. Então, nas últimas eleições, lá em 2019, com a saída da Theresa May, o Partido Conservador, os Tories, né, os conservadores, como são chamados lá na Inglaterra, tiveram maioria, e aí o Boris Johnson assumiu o poder na Inglaterra. Para derrubar o primeiro-ministro, é preciso que você tenha o voto de desconfiança, né? O voto de desaprovação por parte do parlamento. Então, no parlamentarismo, diferentemente do que ocorre no presidencialismo, o governante pode sair, pode ser retirado, sem ter feito nenhum ato lesivo, nada disso. Se o governo dele não estiver sendo aprovado pelo parlamento, o parlamento pode aprovar o voto de desconfiança. Então, veja que no caso do parlamentarismo, você tem um chefe de Estado, se for república, é o presidente da república, se for monarquia, é o rei ou rainha, e você tem um chefe de governo, que é aquele que efetivamente governa, no caso, o primeiro-ministro. Não sei se esclareci aí adequadamente, Rubens, o sistema britânico, o sistema político lá no Reino Unido. Se você quiser complementar ou fazer mais alguma pergunta, fique aí à vontade. Não, é isso, acho que está bem claro, né? E aí acho que a pergunta que fica, não sei se está já aqui, se eu estou antecipando um pouco o script, professor, mas a dúvida que fica é, antes da gente entrar nos detalhes
denúncias, de toda a crise atual que chegou a essa renúncia do Boris Johnson, já pensando agora, tudo bem, todo mundo viu a notícia, a gente vai contextualizar ela, mas viu a notícia que ele saiu. E agora? O que acontece? Vem um outro, vem uma outra? Nesse parlamentarismo, o que rola? Pois é, poderia assumir de imediato a figura de uma espécie de vice-primeiro-ministro, mas isso em casos assim muito mais contundentes, né? E o Boris Johnson, ele próprio, partiu dele a renúncia, né? É bom lembrar que o Boris Johnson escapou há pouco mais de um mês do voto de desconfiança. Então, um novo voto de desconfiança só poderia ser realizado após um ano. Então, é como se ele tivesse garantido praticamente mais um ano aí à frente do governo. Mas tudo agora pode acontecer. Ele diz que vai ficar por mais um tempo, né? Mais algumas semanas, até que um novo primeiro-ministro fosse escolhido. Então, tem que se fazer toda a recomposição ali do parlamento, para ver como é que ficam as forças do parlamento, para a escolha de um novo primeiro-ministro. A oposição diz que não aceita que ele permaneça por mais algumas semanas, né? Como ele propõe aí na sua renúncia. Mas, ao que indica, o fato de ele ter renunciado pode ter apaziguado, amenizado um pouco toda aquela oposição que havia contra ele, já que ele vai sair, mesmo que em pouco tempo, mas ele vai sair. Mas tudo pode acontecer, né? Ele renunciou agora, na manhã dessa quinta-feira, então nós temos que aguardar o que ainda vai acontecer. E o que é pior, né, Rubens? Se não houver uma maioria clara, pode haver a dissolução do próprio parlamento e a convocação de novas eleições para o parlamento. Eu não acredito que isso vá acontecer lá no Reino Unido, mas até isso pode acontecer. Como a gente acompanha, quem acompanha o Sagres Internacional, sabe que nós estamos falando disso, por exemplo, em Israel, né? Em que o Naftali Bennett acabou também renunciando aí na semana que passou. Pois é, e por lá voltando a figura até do Benjamin Netanyahu, né? Do Bibi, enfim. Podendo se eleger, é isso mesmo. Tá na edição passada, na última edição do nosso podcast Sagres Internacional, tem outra edição chegando aí no próximo sábado. Professor, enfim, o Boris Johnson passou por momentos assim muito importantes, assim, históricos mesmo, né? Decisivos, como o Brexit e a pandemia. Como é que a gente pode compreender esse processo, né? Essa avalanche que agora, depois de tudo que ele passou no cargo, agora chegou a culminar com a renúncia dele? Pois é, né, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, né? O Boris Johnson foi o grande nome aí na campanha pelo Brexit, o polêmico Brexit. Só para relembrar todos aqueles que nos acompanham, foi a retirada do Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O divórcio, digamos assim, do Reino Unido com a União Europeia. E o impasse que havia era justamente naquela que é a única fronteira terrestre entre o Reino Unido, lembrar que o Reino Unido está em ilhas, entre o Reino Unido e a União Europeia. E essa fronteira terrestre é a que envolve a parte da República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Então, isso não tinha ficado muito bem definido. O Boris Johnson acabou com a sua força política atropelando a Theresa May e assumindo como primeiro-ministro, mas, curiosamente, esse problema ainda não foi resolvido, viu, Rubens? Esse problema dessa fronteira envolvendo ali a República da Irlanda, que é completamente independente do Reino Unido, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Então, o governo dele já começou com essa polêmica de como é que a coisa ficaria melhor articulada. Depois nós tivemos toda essa crise envolvendo a guerra da Ucrânia, o quadro inflacionário, que toma conta do Reino Unido. Então, eu acho que, muito mais por conta da questão econômica que o Reino Unido atravessa hoje, é que o Boris Johnson balançou e balançou de vez, né? Mas é lógico que até a sua queda agora, final, nós tivemos pelo caminho, eu tive que anotar aqui, porque a lista é grande. Nós tivemos aqui pelo caminho, primeiro, já lá no início da pandemia, em 2020, o negacionismo do Boris Johnson diante de toda aquela evidência. O Boris Johnson entrou meio naquela linha do populismo de direita, né? É bom lembrar que o Boris Johnson é um elemento da direita britânica, né? E, a princípio, toda aquela linha negacionista, né? Não dando atenção às recomendações científicas, até que os casos dispararam e ele próprio, Boris Johnson, acabou contraindo o vírus, né? Foi tratado, inclusive, por um imigrante, um elemento lá que era imigrante, aí ele valoriza toda a questão, parabeniza o enfermeiro que cuidou dele e tudo e tal, né? Outra questão depois, aí ele virou um homem a favor das medidas restritivas e até chegou a dizer que quem descumprisse as medidas restritivas estaria cometendo um crime contra a nação. Mas não é que o bonitão também acabou fazendo festas
em meio a tudo isso, quer dizer, contrariando o que ele próprio havia pregado de forma muito dura, muito incisiva, o que demonstra uma hipocrisia. Acaba gerando aquela fama também, né, Rubens, do Boris Johnson como um grande mentiroso, né? Acabou tendo isso aí também. E aí nós tivemos o chamado Partygate, né? Quer dizer, as festinhas, né? Partygate é um neologismo aí em referência ao escândalo que ocorreu nos anos 70 nos Estados Unidos envolvendo o presidente Nixon, né? O Watergate. Então aí virou o Partygate, em que uma série de festas foram dadas, Natal, final do ano, não podia ter acontecido isso. Ele próprio apareceu na TV, nos meios de comunicação, falando sobre isso com os cidadãos do Reino Unido, mas ele descumpriu essas medidas, chegou a ser multado, chegou a fazer uma festinha na véspera do funeral do príncipe Philip, o esposo da rainha Elizabeth II, depois teve até que pedir perdão. Então ele foi tropeçando em algumas dessas questões, né, Rubens? Depois, a acusação de que com a retirada das tropas do Afeganistão, ele deu prioridade muito mais para tirar gatos e cães do que civis. Então isso também pegou muito mal. Ocorreram derrotas também em alguns condados aí do Reino Unido em que o Partido Conservador naturalmente teria a maioria e essa maioria não foi atingida, né? Ele acabou perdendo aí essas eleições. Pouco mais de um mês atrás, a gente falou há pouco, ele passa por um processo de voto de desconfiança. Então, veja que o Boris Johnson aí, ele precisava de 180 votos, teve 211, mas viu quase 150 dos seus correligionários irem contra ele. Quer dizer, ele foi perdendo força dentro do próprio Partido Conservador. E agora, mais recentemente, esse caso, né, de um parlamentar, o Christopher Pitcher, que ele nomeou para ser chefe do gabinete e ele acusado de assédio, ter assediado 2 homens, um deles, inclusive, um deputado, e um clube privativo no centro de Londres. E aí, quando o Boris Johnson foi perguntado, por meio de porta-voz, o Boris Johnson disse que não sabia nada sobre esse caso, o que não é verdade. Isso já tinha uma certa notoriedade. Então, pegam mal essas questões todas. E, finalmente, agora, né, para fechar a tampa do balaio, né, Rubens, vamos trazer aqui para o nosso goianês, o Boris Johnson tem uma debandada do seu gabinete, foi ministro, assessor, renunciando nessa terça-feira, né, dia 5, então foi renúncia, sim, em avalanche. A própria ministra, uma ministra da Saúde recém-possada, entrou num dia, já saiu no outro, a ministra da Saúde mais rápida, né, relâmpago. O ministro da Economia disse que ele não tinha mais sustentabilidade, indicou que ele deveria sair com a mínima dignidade. Bom, aí não restava nada mais a fazer ao hóspede, ou pelo menos quase ex-hóspede agora, né, da Downing Street número 10, onde é a residência oficial do primeiro-ministro, do que pedir o boné, como você disse aí logo no início, e dizer, olha, eu estou renunciando, agradecer aos funcionários, diz que muitos podem se sentir aliviados com a saída dele, outros até decepcionados, foi isso que ele disse aí no seu pronunciamento nessa manhã desta quinta-feira, dia 7 de julho, né, Rubens? Saída aí do Bojo, do Boris Johnson. E para incrementar ainda mais, teve uma reforminha lá na Downing Street número 10 com contribuições, com doações particulares que também geraram uma certa desconfiança, viu, Rubens? Bom, é isso, né? E a situação foi ficando insustentável para o Boris Johnson e esse histórico aí dessa avalanche, né, de críticas e de polêmicas, mesmo denúncias, né, em relação à gestão do Boris Johnson. Bom, professor, e para o cenário internacional, né? Sai Boris Johnson, eu estou dizendo assim, não sei se eu estou exagerando, mas com Brexit no meio e com pandemia no meio, não tem como. A gestão do Boris Johnson e a saída dele agora são momentos históricos também para o Reino Unido, que teve outros primeiros ministros tão marcantes, né? Não quero comparar com aqueles outros momentos, mas teve Winston Churchill, teve a Margaret Thatcher, a própria Theresa May, né? A própria Theresa May. O Boris Johnson pode não estar na mesma estatura no sentido de autoridade política, né? De força política, mas momentos históricos, né, foram vividos com ele estando no cargo. Então é um momento histórico da saída do Bojo. E para o cenário internacional, o que é que dá para esperar, né? O Reino Unido deve mudar a postura em relação ao cenário internacional com esse anúncio da renúncia, com a saída do Boris Johnson? Rubens, veja, muito interessante essa sua pergunta. Veja que se a gente estivesse falando do Boris Johnson lá do início, que chegou a ser comparado, inclusive, com o Donald Trump, né? Você se lembra disso? Chamaram ele de Donald Trump britânico e tudo, com seu cabelo convenientemente desarrumado, né? Descabelado. Descabelado.
aquele Boris Johnson do início, aquele Boris Johnson do início da pandemia, do negacionismo, eu diria que sim, que a gente teria mudanças profundas. Mas, de lá para cá, principalmente com a eleição do Joe Biden, com todas as medidas que ele teve que adotar para conter a pandemia, não é? Os auxílios econômicos que ele teve que adotar, a gente observa que dificilmente a gente vai ter uma mudança significativa. Talvez, em algum ponto, nas relações com a União Europeia e a resolução dessa questão da fronteira envolvendo a República da Irlanda. Mas, no meio de tudo isso, imagine que você tem o movimento separatista na Escócia. Recentemente, o Sinn Féin, que é o partido ligado aos católicos na Irlanda do Norte, que também tem uma proposta separatista, venceu as eleições no parlamento norte-irlandês, né, porque tem o parlamento interno lá, como a gente tem aqui as nossas assembleias legislativas, com deputados estaduais, você tem lá os representantes das regiões que compõem o Reino Unido, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e a própria Inglaterra. O Parlamento de Londres é que coordena tudo isso, né? Então, eu não vejo assim, tirando esse aspecto aí das negociações para concluir definitivamente, ou acertar, parar, né, as arestas aí do Brexit, o restante a gente não vê muita mudança. Estão alinhados com a OTAN, é a política para pressionar e sancionar o Vladimir Putin na Rússia, são políticas que têm que ir no sentido de recuperar a economia diante do quadro inflacionário e resolver algumas questões de greves que nós tivemos e algumas ainda estão para ocorrer aí no Reino Unido. Então, eu acho que, do ponto de vista internacional, eu acho que a condução que o Boris Johnson ia levando estava dentro do consenso daquilo que os outros membros da OTAN, do G7, iam se encaminhando. Ele estava bem alinhado com isso. Eu acho que, nesse sentido, nós não vamos ter, pelo menos nesse primeiro momento, nenhuma grande alteração, não, viu, Rubens? Só para finalizar, professor, talvez a gente possa até detalhar isso no podcast do sábado, enfim, mas sem dúvida. A saída do Boris Johnson, ou seja, da direita, nesse momento, né, do cargo no Reino Unido, mostra alguma coisa sobre o cenário europeu, nesse sentido político? A direita perde força, ganha força. Na França, recentemente, ganhou força em comparação com eleições anteriores. Parece que a gente não está tendo mais ondas, né? A gente teve uma onda mais progressista alguns anos atrás, mais recentemente uma onda de direita e até de extrema direita na Alemanha, na França, enfim, Portugal, no Reino Unido, né, com a chegada do Boris Johnson. Agora, há um movimento nesse sentido ou não? As coisas estão mais isoladas, assim, país a país na Europa? Eu acho isso. Eu acho que você disse bem. Eu acho que vai depender muito de cada região, mas uma coisa que une todos eles, eu acho que aí não há dúvida, é a crise econômica, a crise alimentar, a crise energética que vai se abatendo sobre o mundo. E inflação, né, professor? Nós temos inflação aqui, eles também, né? Isso, inflação global, é verdade. Então, tudo isso acaba afetando a todos. E aí, independente de ser da direita ou da esquerda, a gente acaba vendo aí uma espécie de neo-keynesianismo, né? Uma retomada que tem que ser feita da política do welfare state. O que é a política do welfare state? Vamos relembrar aqui. É aquela política social-democrata de pleno emprego, de recuperação do poder de compra das pessoas, de políticas sociais para aqueles que não têm condições de ter acesso à saúde ou a outros tipos de assistência. Então, a tendência, naturalmente, é uma retomada, sim, dessas posições. Veja, curioso, mesmo para aqueles que são da extrema-direita e que normalmente negavam isso. A gente tem visto isso aí pelo mundo afora, né? Muitos políticos que eram contra, por exemplo, uma série de auxílios e que estão tendo que utilizar esses auxílios para não entrar numa crise pior. Alguns, inclusive, sem citar nomes, estão acelerando todo esse processo em época de eleição, né, Rubens? É isso, está acontecendo. Bom, professor, vamos seguir na análise. Esse é o primeiro dia, horas depois aqui, né, do anúncio da renúncia do Bojo, e a gente vai continuar analisando também lá no podcast, no Sagres Internacional, no sábado. Valeu, obrigado pela companhia aqui, né, pela parceria de sempre, também aqui no Sagres em Tom Maior, e até mais, professor. Até mais, Rubens, também te agradeço a nossa audiência qualificada e, como sempre, agradecendo a todos os colaboradores do sistema Sagres de comunicação, porque sem eles seria impossível a gente levar informação que nós consideramos de qualidade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro para novas análises. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Tá aí o nosso Sagres Internacional.